jogos é com o Inter. Mas um desses jogos é com o Inter, que entra naquele caráter de pedreira, quase como se fosse um jogo decisivo. E até pela expectativa de público que nós teremos no Colosso Alagoas em termos de torcedores e internacional. Em regra, o Ipiranga faria 6 pontos. Eu acho que o Ipiranga pode fazer 7, porque eu acho que o Ipiranga não perde para o Novo Hamburgo lá. Eu acho que o Ipiranga pode buscar um ponto lá. Se o Ipiranga buscar um ponto lá, o Ipiranga faz 7 pontos. A matemática, e isso dita pelo próprio Paulo Henrique Marques e com alguns dirigentes que eu conversei, esse ano com 10 pontos a equipe se livrou do rebaixamento. Mas a projeção é de que com 11 pontos o Ipiranga não cai. E aí o Ipiranga teria um retorno todo pela frente ainda, né, com alguns enfrentamentos interessantes, aonde o Ipiranga precisaria fazer pelo menos mais 4 pontos. E no retorno são 18 pontos em jogo. 18 pontos. Tem um jogo a mais. Então vejam, vamos pensar assim, nós estamos projetando talvez o pior cenário para o Ipiranga aqui. Claro, no cenário que acabou de perder todos os jogos, eu acho que não podemos nem considerar. Mas o pior cenário para o Ipiranga, um dos piores cenários, o Ipiranga faria 4 ou 6 pontos. Vamos colocar aqui um empate contra Pelotas ou São Luís também, que nós colocamos em casa aqui vitórias, né? Isso pode acontecer, assim como o Ipiranga pode ir fora especular um empate contra o Juventude, um empate contra o Novo Hamburgo. Mas vamos pensar entre 4 e 6 pontos na pior dos cenários. O Ipiranga ficaria, a respeito do segundo turno, jogaria mais 6 jogos, e nesses 6 jogos com mais 2 vitórias, estaria garantindo a primeira divisão. Ou seja, mano, tu tem 11 partidas para dessas 11 ganhar 4. O time que ganhar 4 de 11, muito provavelmente não cai, porque faz 12 pontos. Então perceba, mano, não é um absurdo. Por outro lado, dependendo de como a equipe larga, a gente tem vários exemplos aí ao longo dos anos, pode ser problemático, né? Agora, eu honestamente, Fábio, eu aposto que é muito viável o Ipiranga fazer entre 6 e 9 pontos. E aí é que tá, mano, porque daqui a pouco, por esse contexto aqui do próprio Inter vir jogar aqui, olha, acho que alimenta uma esperança. Eu sei que há 2 interpretações. Bom seria que viesse o Inter com o time completo, porque aí teria mais torcida, e o resultado lógico quando joga contra a dupla Grenal é uma derrota, né? Mas eu, sinceramente, agora acho que o Inter vindo com o time misto, quanto mais misto ou reserva, é melhor ainda. E a última vez que o Internacional esteve no Colosso da Lagoa foi decidida a Recopa Gaúcha. Não foi? Sim, foi a última vez. E foi empatado o jogo. Foi empatado o jogo. E o Inter empatou no segundo tempo, o Ipiranga saiu na frente. E aí teve pênaltis, não pelo Campeonato Gaúcho, que foi um ponto para cada time, mas para decidir a Recopa, que o Internacional acabou ganhando nos pênaltis. Aliás, em termos de Recopa, o primeiro jogo da temporada é a disputa Recopa Gaúcha entre Pelotas e Grêmio na Boca do Lobo. E isso também é interessante porque o Grêmio, a despeito de ter uma taça em disputa, né, mas, claro, não é uma taça, digamos assim, de tanta expressão, mas é uma taça, o Grêmio vai jogar com uma equipe completamente alternativa. Né? E é a oportunidade do Pelotas, portanto, mano, fazer algo que para um time do interior gaúcho é nada desprezível. O Pelotas, se vencer o Grêmio na Recopa Gaúcha desse ano, o Pelotas vai ter ganho a Recopa Gaúcha do Grêmio e do Internacional. É isso aí. E olha... Thiago e Fábio, eu gostaria de perguntar para vocês aí, o que vocês estão achando, por exemplo, né, já que estamos analisando já contra a Internacional, aí, contra Pelotas, contra Novo Hamburgo, contra todos, o gauchão aí. O que vocês estão achando, por exemplo, desse grupo, né, que o Ipiranga contratou? Jogadores? Jogadores. O que vocês acham? Mano, eu tenho que ser honesto aqui, eu não conheço boa parte dos atletas que o Ipiranga contratou, porque são atletas que vêm jogando em equipes que muitas vezes não têm a visibilidade para nós podermos daqui a pouco ser taxativo. O que eu imagino é que o Ipiranga tem já um grupo de dirigentes, né? O Renan Mubarak, enfim, que tem algum conhecimento de mercado. E o próprio treinador, quando vem para o clube, ele também vem com conhecimento pela sua experiência, que como a gente sabe, é larga em vários clubes aqui do futebol gaúcho. Então, mano, eu não tenho como fazer nenhum tipo mais a gente fica na torcida que as coisas se encaixem, porque a gente sabe que muitas vezes o time até faz contratações de jogadores que já demonstraram uma boa qualidade técnica, mas por algum motivo não encaixam. Então, se o Ipiranga tiver jogadores com vontade, né, que vestirem realmente a camiseta aqui, eu já acho metade do caminho andado. Tenho certeza que são jogadores que têm condições. O que eu mais conheço é o Zotti, né, porque ele já é bem rodado, é um jogador de meio campo com qualidade, só que é um jogador que dificilmente vai ter uma intensidade de jogo todo. E aí a gestão do Zotti, eu acho que é um grande desafio para o Paulo Henrique Marques.
Sabe, mano, que a avaliação que eu faço do Ipiranga, do que eu vi também de pré-temporada, e a gente vem reforçando isso, que a pré-temporada não pode ser definitiva nem pra gente fazer uma avaliação boa nem ruim. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela com qualquer avaliação. É óbvio que o Ipiranga tem um jogo treino ainda nesta terça-feira contra a equipe do Concórdia, mas é numa configuração diferente. Vai jogar mais jogadores que acabaram atuando pouco lá em Bento Gonçalves. Mas dá para se dizer que o Ipiranga fecha a sua pré-temporada invicto, sem nenhuma derrota. Isso pode ser expressivo para início de trabalho. Isso é confiança, agora, né, pro grupo, né? O que eu acho que é interessante, mano, a gente destacar, que o Ipiranga, quando se propôs a mudar a filosofia de futebol, sabia que teria um pouco mais de dificuldade para implantar essa mudança de ideia de jogo. Por isso que, Thiago, o Ipiranga, por exemplo, começou, e se a gente pegar a escalação do jogo contra o Esportivo aqui no Colosso da Lagoa, o Ipiranga tinha somente 2 jogadores da temporada passada. O David aliás, 3. O David, o Simon e o Fidelis. Eram os 3 jogadores apenas da temporada passada. Os demais jogadores que vieram, a estrutura do time, ela vem de homens de confiança do Paulo Henrique Marques, que ele buscou e que acredito eu que buscou bem, porque são jogadores que já conhecem a forma que ele trabalha e podem ajudar e auxiliar ele nessa mudança de ideia de futebol, de concepção de futebol, que é o grande ponto do Ipiranga para 2020. Então, me agradou, mano, o desempenho do Clayton, segundo volante. Gostei muito do Clayton, um jogador que me chamou muito a atenção. Jogador. Eu acho que é um jogador que, não sei se vai suprir a saída do Reinaldo, né? A gente vai ter que esperar a competição para poder ver, mas é um jogador que me pareceu bastante interessante, ocupa espaço, marca, sai com a bola. Então, um jogador que me agradou na primeira impressão que eu tive dele. Um pouco mais à frente eu gostei do Pedrinho, mesmo que o Pedrinho a tendência é que seja reserva desse time do Ipiranga, mas é um jogador que me agradou. Ele me lembra muito, mano, um jogador que passou aqui pelo Ipiranga, que era o Danilinho, que era um jogador que tinha umas características muito semelhantes ao do Pedrinho. Ele é um meia